outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono no céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou, e liberdade deu. Jesus, nos seus últimos momentos nesse mundo, suas palavras foram: está consumado, em João 19, está consumado. Ou seja, essa semana eu estava escrevendo no Facebook, falando assim com o pessoal, se as pessoas já tinham pensado que quando Jesus era um neném, e quando ele deu o primeiro passo, como nossos filhos deram, se elas já tinham pensado que aquele primeiro passo que ele deu foi o primeiro passo em direção à cruz, porque é isso que ele foi, é isso que ele veio fazer, e é isso que ele estava dizendo naquele momento final: está consumado, cumpri. Cada edifício que é construído tem um design diferente, porque ele tem um propósito. Esse lugar onde nós estamos, quando nós procuramos um arquiteto, nós levamos para ele o que precisamos. Será se precisamos de um teatro, ou precisamos de uma sala para shows musicais, ou se queremos uma moradia apenas, ou um galpão para armazenar coisas, ou uma moradia com tantos quartos, dependendo do tamanho da nossa família. Ou se queremos, como está o Brasil agora, construir estádios para 75 mil, 80 mil, 90 mil pessoas, nós temos que dizer para o arquiteto o que precisamos, e ele precisa planejar o edifício mediante a necessidade, ou seja, para realizar o fim que nós queremos dar para aquela construção. Ou seja, o trabalho de um arquiteto ele tá limitado pela finalidade que nós temos em mente. Se nós queremos um estádio, ele não pode construir uma coisa que não cumpra a finalidade. Toda obra de engenharia tem um plano. E a engenharia da redenção, a redenção é uma das doutrinas-chave da história, do plano de Deus. Deus tinha um plano quando ele enviou o seu filho ao mundo, e tudo foi desenhado e planejado para atingir um fim. Não havia nada de construir um prédio para ver o que vai fazer com ele, como a gente não faz quando chama um arquiteto. E a palavra mais importante da Bíblia é o que eu quero falar hoje. Certa vez eu estava lendo um devocional escrito por um puritano, assim, há séculos atrás. Há muitos anos atrás, eu ainda era um garoto, um adolescente. E nesse devocional que esse puritano escreveu, ele dizia: qual é o livro mais importante do universo? A Bíblia. E dentro da Bíblia, qual é o livro mais importante? É o livro de Romanos. E no livro de Romanos, qual é o capítulo mais importante? É o capítulo 13 de Romanos. Então pensem, o livro mais importante do universo é a Bíblia. O livro mais importante no livro, a carta mais importante no livro é Romanos. O capítulo mais importante em Romanos é o capítulo 3. O parágrafo mais importante do capítulo 3 de Romanos é Romanos 3, do verso 21 ao verso 26.
Agora, qual é o verso mais importante nesse parágrafo de Romanos? É o verso 25. E qual é a palavra mais importante no verso 25 de Romanos? É propiciação. Portanto, essa é a palavra mais importante de todas as palavras que esse mundo já viu e ouviu. Ou seja, isso é digno de contemplação reverente. Agora, nós temos feito isso. Toda a igreja, todo o evangelho pregado em nossos dias, nós conhecemos o significado de propiciação, nós amamos o significado de propiciação. Sem isso, nós temos evangelho. Se propiciação não está no centro disso, nós não temos evangelho nenhum. Então Romanos 13, 25 diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Romanos 13, 25. O verso mais importante, o versículo mais importante no capítulo mais importante do livro mais importante do livro maior, mais importante do universo, que é a Bíblia. Então essa é a palavra mais importante, propiciação, e ela quer dizer o sacrifício que aplaca a ira de Deus. Nós vivemos numa época, nós pregamos sobre isso há pouco tempo, sobre propiciação, em que nem se fala na ira de Deus. Então como é que nós podemos ter evangelho, se a palavra mais importante, propiciação, que quer dizer o sacrifício que aplaca e afasta a ira de Deus, se a própria ira de Deus foi banida dos nossos púlpitos? E como nós podemos entender então o sacrifício de Cristo, já que foi proposto como propiciação para nós? Então a Bíblia mostra que, sem compreender essa palavra, nós não temos base nem para entender o amor de Deus, e as pessoas baniram a ira exatamente porque elas falam sobre o amor de Deus, mas a Bíblia define o amor de Deus a partir da palavra propiciação, a partir do fato da ira de Deus ser afastada por nós pelo sacrifício de Cristo. E isso é falado, essa definição de amor, pelo apóstolo do amor, em 1 João 4,10, nisto consiste o amor. O que é o amor? Nisso, ele vai explicar o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa é a definição bíblica de amor, e essa é a razão pela qual Cristo veio ao mundo. Hebreus 12:17, por essa razão era necessário que Ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Por essa razão, que razão? Em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Então propiciação é central na fé bíblica. Tu tira isso, tu perde toda a palavra de Deus. É a palavra mais importante da Bíblia, do Novo Testamento. Ela define o amor de Deus, explica a encarnação de Jesus, o significado da cruz, a intercessão de Cristo como sacerdote. Ela explica o caminho da salvação. Tudo é explicado em termos de propiciação. O sacrifício que aplaca e que afasta a ira de Deus. Agora, se nós não compreendemos isso, ou se nós não temos um evangelho em que compreendemos a ira de Deus e a propiciação que aplaca a ira de Deus, nós não temos evangelho nenhum. Ficamos sem base para definir o amor de Deus, a vinda de Cristo ao mundo, o significado da cruz, a intercessão de Cristo. E as pessoas temem tanto isso que elas começaram, onde a palavra propiciação aparece, usar expiação. Entenda o seguinte: na propiciação contém expiação, mas expiação é menos que propiciação, porque expiação significa a metade do que propiciação é. Expiação é aquilo que ela age no objeto do pecado, ela age em nós. Expiação, ela denota uma cobertura, uma extinção do pecado, de modo que o pecado não constitua mais uma barreira para a comunhão com Deus. Mas, entretanto, a propiciação, ela abrange a expiação, aquilo que é feito em nós,
E ele é mais, porque ela faz a pacificação em Deus em relação a nós. Então, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Romanos 3:25. Então, tudo isso quer dizer que algumas perguntas precisam brotar a partir disso. Jesus morreu para salvar a sua igreja, ou ele não morreu para fazer isso? Não há uma terceira opção. Efésios 5:25 diz: Jesus não morreu para criar a possibilidade de salvação para as pessoas. Não. Ele não morreu para criar uma possibilidade que aí ficaria na dependência das pessoas. A Bíblia diz assim: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela. Ou em João 17:9, quando ele ora pela sua igreja, na sua oração sacerdotal, ele diz: eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que do mundo tu me destes, porque eram teus e tu me destes. Então, as perguntas são esclarecedoras. Ou nós estávamos mortos em nossos pecados, como Efésios 2:1-3 diz, ou nós estávamos só um pouquinho prejudicados, precisando de uma certa ajuda. Ou seja, ou nós estávamos, para muitas pessoas, nós estávamos assim, bem que no mar, perdido, precisando que alguém jogasse uma corda, para nós agarrarmos nossa chance. Mas a Bíblia diz que nós estávamos no fundo do oceano, afundando no fundo do oceano da ira de Deus, e mortos em delitos e pecados. Jogar uma boia para nós não significaria nada. Ou seja, na cruz, o que aconteceu não foi jogar uma boia para a humanidade, foi o triunfo de Cristo sobre o pecado. Colossenses 2:14-15 diz: e cancelou a escrita da dívida, cancelou, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e ele removeu. Ele não possibilitou a remoção, ou ele não possibilitou o cancelamento, ele cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Não foi um passo para possibilitar essas coisas, ele fez essas coisas na cruz. Jesus é vitorioso para o bem da igreja. Ele sofreu no Gólgota para não demonstrar uma boa vontade. Ele foi a propiciação. Ele recebeu a ira que era destinada ao seu povo. Não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que me deste, porque eram teus e tu me destes. Ele estava se entregando pela sua igreja. Responder essas perguntas certas e ter a palavra central, a palavra mais importante da Bíblia, é o que torna o Evangelho uma boa notícia. Sem isso não há boa notícia, porque você fica apenas com potencial, e você diz que Cristo não fez nada na cruz, mas a Bíblia diz que Jesus demoliu todos os obstáculos, triunfou, esmagou a cabeça da serpente, cancelou a escrita da dívida. A Bíblia é clara, o Evangelho é uma obra de Deus, o Evangelho é a vitória de Deus. Ele fez tudo do primeiro ao último passo. Há uma aliança feita na eternidade, antes do mundo ser criado. A Trindade toda estava envolvida, e ela toda trabalhou, e nós vemos o seu amor rompendo em meio à nossa corrupção e chegando até nós. Então a expiação que está dentro da propiciação é a obra de Deus completa na cruz. É por isso que Jesus disse: está consumado. A dívida foi cancelada, a ira foi apaziguada, todos os benefícios da salvação foram comprados, pagos. A morte de Cristo então foi necessária, não para Deus criar uma possibilidade,
e ela era necessária por causa da glória de Deus, porque Deus não podia simplesmente varrer para baixo do tapete a imundície das nossas vidas. Então Romanos 3, 25 a 27 diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Ou seja, a cruz, por causa da propiciação, reivindicou a justiça de Deus em justificar aqueles que Ele salva. Porque Ele seria injusto em absolver sem punir totalmente o pecado. Porque o pecado não é insignificante, não é? Porque o pecado é a ofensa à glória infinita de Deus. O pecado é um mal infinito, porque o valor de Deus expresso em sua glória é totalmente ofendido pelo pecado. Então, o que Cristo realmente fez na cruz é o que a doutrina da expiação diz para nós. E eu quero desafiar um pouco o pensamento de vocês. Eu não ia pregar essa mensagem hoje, mas ia pregar no domingo que vem, na Santa Ceia. Mas à medida que eu meditando e organizando as coisas, eu vi que não daria tempo. Então eu vou acabar de pregar essa mensagem domingo que vem na Santa Ceia, porque ela já está pronta. A não ser que vocês queiram ficar até 2 horas da manhã aqui, para nós acabarmos hoje. Mas eu ia pregar só domingo que vem, mas não ia dar tempo, então eu comecei hoje. Mas é óbvio que nós vamos fazer perguntas e vamos dar respostas maravilhosas, mas no final ainda haverá perguntas para serem respondidas. Isso vai ser muito bom. Você vai passar a semana pensando mais a respeito disso. E a primeira pergunta então é: por quem Cristo morreu? Mediante tudo isso que nós vimos. Essa é uma das doutrinas mais importantes, junto com todas as doutrinas da graça e todas as doutrinas que a reforma, graças a Deus, trouxe de volta, depois de ser perdida pela igreja, não é? Quando nós já não temos mais o Evangelho. Então, a doutrina da perseverança dos santos, da eleição soberana de Deus, da depravação e da incapacidade humana. Mas essa é a doutrina da expiação real, da expiação verdadeira, daquilo que Jesus expressa quando diz: está consumado. Essa doutrina é central. Propiciação é a palavra mais importante da Bíblia. A expiação está contida nela, né? Faz parte dela, mas é a menos conhecida e na qual as pessoas menos se deleitam em nosso. Na verdade, as pessoas quase que odeiam essa doutrina. Não é incrível nós pensarmos que isso é a coisa mais central, a palavra mais importante, e nós temos chegado a esse ponto. Essa é a grande doutrina que a reforma, por exemplo, resgatou das trevas do catolicismo romano. E agora, para a maioria dos cristãos é óbvio quando você pergunta por que Cristo morreu, porque nós temos a tendência em levar todas as coisas no nível muito superficial. Nós podemos dizer: a propiciação sim, importante, olha, a mais importante, a palavra mais importante da Bíblia, isso é maravilhoso, mas nós pensamos pouco profundamente a respeito de todas as coisas. Portanto, nós pensamos não profundamente a respeito de Deus, nem conseguimos ver a grande salvação que está sobre nós. Então, nós queremos espalhar pensamentos agora e na semana que vem, antes de tomarmos da ceia nesse mês, que é o mês da Páscoa, não é? E vamos começar nesta noite a meditar nessa doutrina gloriosa e terminar a semana que vem. Então eu quero começar de uma maneira simples.
é muito fácil nós falarmos as coisas sem ninguém entender. E quando a gente fala as coisas e as pessoas não entendem, as pessoas às vezes tendem a pensar, poxa, isso foi muito profundo. Mas na maioria das vezes, quando as pessoas não conseguem entender o que nós falamos, é porque nós não entendemos também aquilo que nós estávamos explicando. E nós não conseguimos ser claros o suficiente. Então as pessoas não entendem, porque nem a gente entendia direito aquilo. Então, C.S. Lewis, por exemplo, dizia, se você não conseguir, você se acha um gênio, mas você não conseguir explicar isso que você acha genial para uma criança, então você não sabe isso tão bem como você imagina. Então, muitas pessoas pensam que algo é profundo simplesmente porque quem fala sobre aquilo não pode ser claro o suficiente. Agora, o quanto uma coisa é ofensiva ou não, isso já independe, porque se uma coisa é ofensiva para alguém, quanto mais claro for, mais ofensivo será. E se uma coisa é gloriosa, quanto mais claro for, mais glorioso será. Então eu espero ser claro, o mais claro possível, no tempo que nós temos. Então, se nós perguntarmos hoje no mundo cristão, por quem Cristo morreu? A resposta tradicional seria, por todo o mundo. Cristo morreu por todo o mundo. Ele morreu por todos os pecadores. Isso é tão... a resposta tão imediata, tão tradicional, que é chocante nós pensarmos como a igreja inteira simplesmente voltou 500 anos atrás, em toda a grandeza da verdade bíblica que foi restaurada pela graça de Deus na reforma. E a maioria dessas pessoas na igreja dos nossos dias acreditam exatamente nisso, sabe? E Jesus pagou a dívida de todo mundo, mas as pessoas nunca pensam muito a respeito disso. Elas falam, Jesus morreu por todos, mas por quê? Porque ele ama todos e quer que todos sejam salvos. Isso é bonito. Eu até, a princípio, vejo um lado positivo nisso, né? Assim, se é que eu posso ver um lado positivo naquilo que não está certo, mas que as pessoas querem incluir, né? Querem incluir. Isso é bonito do ponto de vista evangélico comum, mas só porque ele não pensou na doutrina mais importante, nem na palavra mais importante da Bíblia, naquela que define porque Jesus morreu, porque ele veio ao mundo, define o amor de Deus. Então Jesus morreu por todos, ele pagou o preço do pecado de todos, e todos foram propiciados, e a ira de Deus não está mais sobre ninguém. E tudo que temos que fazer então é dizer às pessoas que Deus ama tanto elas que já está tudo pago. Agora, se isso é verdade, então a doutrina da propiciação não pode ser o que a Bíblia diz. Então a palavra mais importante, a doutrina da redenção, se perde, porque então a salvação que Cristo proveu na cruz é uma salvação potencial, nada foi feito. Nada foi feito de real, ou seja, os pecadores têm, se isso é possível, uma propiciação potencial e uma expiação potencial que precisa de alguma coisa ser ativada. Agora, como propiciação é Deus retirar a ira de Deus de sobre alguém, isso não pode ser potencial. Ou a ira está ou a ira não está. Ou foi removido o que estabelecia a comunhão, ou não foi. Então precisamos dizer aos pecadores, é o pensamento geral, que simplesmente a salvação já é de todos nós, e que é uma questão simplesmente de receber, porque tudo já foi pago por todos os homens na cruz. Então é um presente de Deus que foi pago, e esse é o tecido da teologia evangélica. Por exemplo, no livro mais popular da nossa geração, que é Uma Igreja com Propósitos, em que o autor diz assim: eu posso levar alguém a Cristo se eu encontrar a chave para o coração dessa pessoa.
Ou seja, a suposição é que só se nós descobrirmos a chave, a técnica emocional de fazer a pessoa entender o presente que ela ganhou, e ela gostar disso, se emocionar com isso e dizer, eu quero. Então, ela já está incluída. Por quê? Por causa disso. Isso é o pai do pragmatismo. Porque então agora, é só eu, de qualquer maneira que eu conseguir essa resposta emocional. Você pode pensar, bem, isso, algumas pessoas aqui nessa noite, né? Bem, isso é o que eu sempre acreditei, porque essa é a ideia popular. Então, a coisa seria assim, o inferno hoje está cheio de gente que Deus não está irado com eles. Eles foram propiciados na cruz, o pecado deles foi pago, foi feita a expiação por eles, e ainda assim, eles estão no inferno, estão perdidos, estão debaixo da ira de Deus, mas como se a propiciação é o sacrifício que afasta definitivamente a ira de Deus. Então eu vou dizer de uma outra maneira, o inferno está cheio de pessoas cujos pecados foram pagos totalmente por Cristo, foram propiciados, e a ira de Deus foi tirada deles, foram expiados, e ainda assim, eles estão perdidos. Isso é um pouco mais perturbador. As coisas, quando nós abandonamos as doutrinas essenciais do Evangelho, elas só não são perturbadoras porque nós fazemos parte de uma geração totalmente superficial. Outra maneira de dizer seria que há pessoas num lago, como Jesus diz, de fogo e enxofre, desculpe, essas são as palavras que Jesus usou, não é? Cheio de pessoas cujos pecados foram totalmente expiados por Cristo, totalmente propiciados na cruz, e totalmente afastados para sempre da ira de Deus. A ira de Deus foi satisfeita pela expiação feita por todos. Agora, por que essas pessoas ainda estão no inferno? Que ira está sobre eles? E que pecado está sendo cobrado? Agora, o céu está cheio de pessoas que Cristo propiciou o pecado deles, expiou o pecado deles. Então, qual é a diferença entre as pessoas que estão no céu e no inferno? Não tem diferença. Não há ira de Deus nem sobre um nem sobre o outro. Porque a propiciação foi feita por todos. Ou seja, não há nenhuma diferença entre quem está no céu agora e quem está no inferno. Segundo isso, porque Cristo fez a mesma coisa por todos os ocupantes do céu e todos os ocupantes do inferno. Isso torna a questão um pouco mais perturbadora. As questões só não são perturbadoras porque nós não levamos as doutrinas bíblicas a sério, nem a morte de Cristo, nem o que ele fez na cruz. A Bíblia diz, ele nasceu para propiciar, para a propiciação, ele morreu para fazer isso, e ele fez. Então a única diferença entre o povo do céu e o povo do inferno, as pessoas já perdidas, as pessoas já na eternidade, e as que vão, e as que... é simplesmente uma questão de que uns quiseram estar no inferno, outros não quiseram. Isso é a bonita versão tradicional do Evangelho. Mas parece cada vez mais estranho quando você olha para a palavra de Deus e vê que Jesus pagou totalmente o pecado dos condenados, sofreu para sempre o inferno deles, e que o Deus justo, que fez o seu Filho sofrer o pecado deles para sempre, está cobrando uma dívida que já está paga. Ainda está irado quando a propiciação já foi feita. Jesus fez a mesma coisa pelos ocupantes do céu e do inferno, destrói o Evangelho. Isso quer dizer que a morte de Jesus, a única maneira de você escapar dessa loucura, é dizer que a morte de Jesus não é a propiciação.
mas é só o potencial para uma propiciação. É só o potencial para a expiação, que na verdade Jesus não pagou o pecado de ninguém, e que nenhuma ira real caiu sobre ele, e que toda aquela agonia no Getsêmani não podia ser real, porque nenhuma ira real ia cair sobre ele, porque tudo que seria feito era só potencial e não real, não verdadeiro. Ele realmente não comprou a salvação para ninguém em particular. Ele não removeu nenhuma barreira. Quando ele disse está consumado, não estava nada consumado. Nenhuma propiciação foi feita, nenhuma expiação foi feita. Portanto, a mensagem típica evangélica para os pecadores é simplesmente que Deus pagou integralmente a pena do seu pecado, expiou a ira de Deus, e que você tem que sentir esse amor e não decepcionar Deus, e aceitar o presente, porque ele já está pago integralmente. E essa coisa sem sentido vira o evangelho que é pregado. Isso meio que traz a noção de que Deus ama muito as pessoas. E talvez por isso, mas nós vimos que a definição bíblica de amor é a propiciação, é o sacrifício que retira a ira de Deus. Mas a ideia é que as pessoas sintam-se tão amados, que emocionalmente queiram Deus, sabe? Que Deus é tão bom, né? Ele fez isso por mim, Ele fez isso por todos, que Deus maravilhoso. Então, a partir desse momento, eu só tenho que encontrar o ponto psicológico da sua vida para fazer você responder ao presente. Pode ser uma doença, pode ser o teu casamento ruim, pode ser uma depressão, pode ser a falta de emprego, qualquer coisa que eu possa tocar, para que você, na sua necessidade, eu toque no ponto psicológico que você diga sim, e venha aqui na frente para me orar por você. E aí você é incluído. Aí eu peço João Marcos para tocar uma música no teclado, assim, bem emocionante, sabe? E a gente canta uma música que te emocione para lubrificar as engrenagens da sua psicologia e você fazer uma escolha. Agora, nós temos um grande problema, um enorme problema. A Bíblia diz que nenhum pecador pode escolher Deus, amar Deus, desejar Deus, que ele está morto em delitos e em pecados. Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Ele não pode fazer isso. Os pecadores, Paulo diz, estão mortos em seus delitos e pecado. Em Efésios 2, no início do capítulo, ele diz o quê? Estando nós mortos em delitos e pecados, ele nos vivificou, nos ressuscitou. Paulo diz, antes nós estávamos também mortos, alienados da vida de Deus, com nossos pensamentos continuamente maus. Em Romanos capítulo 1 ele diz, nossas mentes obscurecidas, nosso coração insensato se tornou uma escuridão. Em 2 Coríntios 4 ele fala, o Deus deste século, por que as pessoas não... Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para não crerem no Evangelho. E todos têm corações maus e perversos, e são incapazes por causa do pecado. Essa é a condição do pecador. Não importa o quanto você tente emocioná-lo. É óbvio que ele pode querer um casamento melhor, uma vida melhor, mais dinheiro, uma cura, ou até a sensação de alívio psicológico da culpa. Agora, olhando essas doutrinas, e pensando, por quem Cristo morreu, por que Cristo morreu? Então, a propiciação é o sacrifício que aplaca a ira de Deus. A propiciação real aplaca a ira de Deus, porque ela paga o pecado e pode fazer Deus justo e justificador daqueles que Ele justifica. Ele morreu uma morte real, Ele pagou pecados reais, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.
de fato ele levou, não potencialmente, mas ele levou o pecado que ele propiciou, para que Deus concedesse agora todas as coisas que ele comprou na cruz por graça a nós. E Deus nos concedeu então arrependimento e fé, e nos trouxe, nos atraiu. Alguém pode dizer assim: espera, pastor, espera, isso aí parece expiação limitada. Você diz expiação limitada. De todas as doutrinas da graça, essa é que as pessoas têm mais dificuldade, porque é uma coisa repetida demais, vira verdade mesmo se a gente não entender nada a respeito das coisas. E foi tão repetido nos últimos séculos, que Jesus morreu e pagou o pecado de todos os homens, que nós paramos de pensar a respeito disso há muito tempo. Mas é óbvio que isso é uma fraude, com problemas óbvios, problemas espirituais, teológicos, lógicos, mas é isso que a igreja evangélica acredita. Então agora ela acha que pode usar de manipulação para emocionar as pessoas, simplesmente para tomar uma decisão, acreditando que a pena de todas as pessoas foi paga, porque ela não pensa muito a respeito do que é expiação, nem do que é propiciação. E o termo expiação limitada aborda isso. Por que em Cristo fez todas essas coisas? Por que ele morreu? Que pecados ele expiou? Que pecados foram propiciados? Para quem ele compra os benefícios? Que benefícios foram comprados? Por trás dessa questão está a extensão da expiação. A natureza da expiação é fundamental, porque ela fala o que Cristo realmente fez na cruz e o que ele não fez na cruz. E se você diz que ele morreu por todos os seres humanos da mesma forma, e fez a mesma coisa por todos os seres humanos, é óbvio que você tem que agora não mais ter expiação e propiciação real. Porque se você falar que ele fez a mesma coisa por todos os seres humanos na cruz, então não há mais nenhuma ira sobre ninguém, nem culpa, e você não pode dizer mais o que Jesus comprou na cruz, porque ou você teria que acreditar que na cruz Cristo não fez nada que seja decisivo para o ser humano, ou seja, não tirou a ira de Deus sobre o homem, não tirou a culpa do ser humano, e o ser humano vai ter que resolver isso com Deus, e aí você não tem mais base para que Jesus morreu na cruz. Você vai ter que dizer que ele morreu só para abrir possibilidades. Então, ele tinha que dizer que nada estava consumado, porque a ira continuava, a culpa continuava, e nada dependia do que ele estava fazendo, porque ele não estava fazendo propiciação, como a Bíblia diz que ele é a propiciação e a expiação. Pelo contrário, ele só possibilitou salvação. Ele não é a causa determinante. A causa determinante é outra coisa que não tem nada a ver com a cruz. A causa determinante para o afastamento da ira de Deus e tirar a culpa não tem nada a ver. Nessa compreensão de expiação, se é que nós podemos chamar isso de compreensão, a fé e o arrependimento não são presentes comprados pelo sangue de Cristo. A fé, o arrependimento, a regeneração, tudo que faz um homem estar de novo numa relação com Deus, não foram comprados na cruz. Porque se foi comprado na cruz, e se foi comprado para todos os homens tinham que ter. Se todos os atos foram comprados por Cristo na cruz, e dados por graça a Deus, fé, arrependimento, e se Jesus comprou isso para todos os homens teriam que ter isso. Então, Jesus não comprou isso na cruz. Então, fé, arrependimento, regeneração, tudo que tira um homem da morte não tem nenhuma relação com a cruz.
Agora, a Bíblia fala sobre a graça de Deus nos salvando. Novo nascimento comprado pelo sangue, o chamado eficaz comprado pelo sangue, o dom do arrependimento comprado pelo sangue, todas as coisas compradas pelo sangue, a fé comprada, de tal maneira que não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nenhum dos atos da graça de Deus são merecidos, porque são dons de Deus, comprados por Cristo na cruz, em que Cristo garantiu essas coisas pelo seu sangue, em que Deus fosse justo em fazer isso. Mas, se você diz que Jesus morreu por todos os homens, e tudo isso foi comprado por todos os homens, e aí você vê que isso não pode ser realidade, é óbvio que nem todas as pessoas têm arrependimento, regeneração. Então você vai ter que tirar todas essas coisas da cruz. E nós não sabemos o que Jesus está comprando na cruz, porque Ele não está tirando a ira, Ele não está espiando, Ele não está comprando o dom, os dons da graça, Ele não está fazendo nada na cruz. Sem a propiciação na cruz, você não tem nada. Nascer de novo, ser chamado a ficar, o dom do arrependimento, todas essas coisas estão fora. E só quem fizer todas essas coisas por si mesmo poderá espiar seu próprio pecado, tirar a ira de Deus, se arrepender, se regenerar, poderá estar em comunhão com Deus. Agora, tudo vem de vós e não de Deus, não é? Então, o que Cristo fez na cruz, o que nós celebramos a cada Santa Ceia, na Páscoa, porque se Cristo é a propiciação, e Ele propiciou todos os seres humanos, então toda a ira de todos os seres humanos foi tirada, em seguida, a sua morte infalivelmente vai obter a graça regeneradora, o arrependimento para todos os homens. Ou nós devemos ser regenerados sem o milagre de Deus operar em nós e de alguma maneira escaparmos da ira de Deus de uma forma que não é pelo sangue de Cristo. E aquele capítulo central do livro, como nós vimos, não tem nada para nós. Mas se Ele fez por todos os homens e comprou todas essas coisas por todos os homens, então por que todos os homens não estão experimentando isso? Então nós temos que obter nossa própria libertação. Então assim, nós vamos ver que na verdade todo mundo acredita na expiação limitada. O problema é que algumas pessoas limitam a expiação de uma maneira em que elas negam as verdades bíblicas. Ou você acredita na expiação limitada de uma maneira em que toda a verdade bíblica e tudo aquilo que Cristo fez na cruz é verdade. Mas só uma maneira de você não limitar a expiação é você dizer: Jesus na cruz morreu por todos os homens e propiciou todos os homens, e a ira de Deus não está sobre homem nenhum, e Jesus na cruz fez a expiação por todos os homens. Então você tem que ser um universalista e dizer que todos os homens estão salvos. Não há ira, não há culpa. É isso que o universalista acredita, que todo mundo está indo para o céu e que não existe inferno. Mas é óbvio que você tem um grande problema, porque a Bíblia diz o oposto. Se você acredita que Jesus pagou na íntegra a pena de todos os pecados de todos os homens e propiciou todos os pecados de todos os homens, você tem que ser um universalista. Então nós sabemos, todas as pessoas, que a expiação é limitada. Por quê? Porque o mundo inteiro não está indo para o céu. Porque a palavra de Deus diz o oposto. Você tem que ignorar totalmente as Escrituras e Cristo para ser um universalista. Então, número 1, a expiação é limitada. Em primeiro lugar, Cristo não pagou a penalidade de todos os homens na cruz. E Ele não podia ter feito uma propiciação potencial, porque isso não existe.
Ou ele recebeu a ira de Deus, ou não recebeu. Se nenhuma ira de Deus caiu sobre ele, então não aconteceu nada na cruz. Aquele grito, por que me desamparaste, não aconteceu. Não havia ira, nenhum pecado sobre ele, tudo era só potencial. Então vamos olhar para isso. É óbvio que toda ideia universalista é antibíblica e diabólica. Jesus o tempo inteiro fala sobre o inferno. Mateus 10, 28, não tenha medo, não temais os que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Temei antes aquele que é capaz de destruir a alma e lançar o corpo no inferno. Como também é citado em Lucas 12, há um inferno. E pessoas, Jesus diz, já estão lá, e outras virão. Só isso já mostra como a expiação é limitada. Porque pessoas que não estão debaixo da ira de Deus e que foram expiados os seus pecados não poderiam estar no inferno. Porque isso é uma contradição. O inferno é o derramar da ira de Deus sobre um homem. Em Marcos capítulo 9, 43 diz, se a tua mão te faz tropeçar, corta. É melhor entrar na vida aleijado do que ter duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Jesus falando isso o tempo inteiro. Ele repete no 48, se o teu olho te fizer tropeçar, lança fora. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos, serem lançados no inferno, onde o verme não morre, o fogo não se apaga. E Lucas 12 está falando sobre a mesma coisa. Então, universalismo, toda a Bíblia destrói, todo o ensino de Cristo destrói isso. Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem que estar em Cristo. Ou seja, a expiação é limitada àqueles que estão e vão estar em Cristo. E no versículo 24 ele diz, digo porém, você morrerá em seus pecados, a menos que acredites em quem eu sou. Então há um inferno, as pessoas vão para lá, as pessoas já foram para lá, e muitos estão indo para lá. Como Jesus poderia dizer para você, você vai morrer em seus pecados, se todos os pecados já foram pagos, expiados e propiciados? Como alguém pode morrer debaixo de uma ira, se a ira foi tirada? Se ele pagou e propiciou todos os pecados. Em João capítulo 3, verso 17 diz, Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. Então há um inferno, há pessoas perdidas, que já estão lá, pessoas que vão para lá. Mateus 22, 13 disse ao rei aos seus servos, amarrai seus pés e mãos e lançai nas trevas exteriores, naquele lugar ali haverá choro e ranger de dentes. No capítulo 25, verso 30, diz assim, lança o servo inútil nas trevas exteriores, no lugar onde haverá choro e ranger. Ninguém falou mais sobre o inferno na Bíblia do que Cristo, aquele que é a propiciação pelos pecados, na cruz. E nas cartas, Paulo, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 1,7 diz, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Portanto, a Bíblia fala sobre o inferno o tempo inteiro. E a única maneira de evitar e não estar lá é estar em Cristo. E um monte de pessoas já estão lá e vão estar lá. Isso mostra como, e número 1, a expiação é limitada. Essas pessoas não foram expiadas, e o pecado delas não foi propiciado. Ou seja, o universalismo não é aplicável, é diabólico. Deus não salvou todos. É óbvio que Deus poderia fazê-lo, se assim Ele quisesse. Mas a expiação é limitada. Todo mundo acredita em expiação limitada. Só que algumas pessoas acham que outra coisa que não Deus é que
limitou, ou então ele tem que ser universalista e acreditar que todos os pecados foram de fato expiados e propiciados na cruz. Ou você é obrigado a crer que Jesus, você não é universalista, mas você crê que Jesus pagou o pecado de todos e propiciou o pecado de todos. Então você é obrigado a crer que há pessoas no inferno que não há nenhuma ira sobre elas e nem nenhuma culpa, e que de alguma maneira estranha o juiz está cobrando 2 vezes o mesmo pecado. Ele pegou o pecado de alguém, pegou essa ira eterna e jogou sobre o seu filho, e cobrou a dívida de Cristo, e agora ele está cobrando a dívida de novo. Portanto, Deus não é mais justo. Ele que proveu a propiciação para ele ser justo e justificador, ou seja, para que ao perdoar ele não se tornasse injusto, agora ele está sendo injusto, porque ele derramou toda a ira que estava sobre a vida de alguém no seu filho, e agora ele está derramando outra ira que nós não sabemos porquê, na pessoa pela qual a dívida já estava paga. Ou seja, o fiador pagou a dívida e agora a dívida está sendo cobrada da pessoa. Então ela é limitada, é óbvio, as pessoas estão perdidas. E não é possível crer que as pessoas que estão no céu, que estão no inferno, não há nenhuma diferença entre elas, que Deus, a ira dele foi propiciada para os dois e a culpa dessas mesmas pessoas foi completamente tirada. Não há mais nenhuma diferença, porque todas elas tiveram tudo cancelado na cruz, mas apesar disso, elas estão no céu e no inferno. Então, número 1, a expiação é limitada, sim. Número 2, como ela é limitada? Nem todo mundo está salvo, apenas aqueles que estão em Cristo, creram, se arrependeram, estão em Cristo. Nós vamos voltar, isso é fundamental, mais tarde, a isso. Agora, por quem é limitada? Nós sabemos. A expiação e a propiciação, ela é limitada a todos aqueles que creram e estão em Cristo. Nós vimos lá em João 17, Jesus orando: não oro pelo mundo, oro por aqueles que me deste do mundo, eram teus e tu me destes. É aplicável apenas àqueles que creem. Ele diz assim lá naquela oração: não oro só por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer. Eu não oro pelo mundo, eu oro por esses e por aqueles que tu me deste, esses e por aqueles que ainda hão de crer. Então a visão popular é que a expiação de Jesus é ilimitada, mas ela é limitada na sua aplicação, ou seja, como eu disse, todo mundo limita a expiação de Cristo. As pessoas dizem que ela é ilimitada porque ela foi feita por todos, mas que a aplicação dela é limitada, o que quer dizer que ela é uma expiação só potencial. Só que nós estamos falando de pagar a pena e receber a ira. Não tem como receber a ira potencialmente. Quando Jesus disse: por que me desamparaste? Foi porque a ira estava caindo sobre ele, não era uma coisa potencial, era algo real. Sabe, quando ninguém pode ganhar chicotadas potencialmente, as chicotadas têm que ser dadas, a ira tem que ser derramada. Então você tem que acreditar que não havia ira real, e que a expiação e a propiciação era potencial, e que tudo que Jesus fez, não fez nada, e que no final nada estava consumado, porque não era real. Não era real, era potencial, porque o pecador pode neutralizar tudo. Ou seja, o que as pessoas dizem é o seguinte: eu não acredito que Deus possa ter uma expiação verdadeira e ela ser limitada, mas eu acredito que o homem pode limitar a expiação de Deus. Então ouça com atenção. A expiação, ele limita a expiação como a sua extensão. Quando você diz que a expiação foi feita por todos, você tem que dizer que ela não foi feita por ninguém de fato. Mas na mente divina, no decreto divino, a expiação foi feita de fato, totalmente, a culpa real foi paga, a ira real foi derramada, e a propiciação real foi feita,
por aqueles que Jesus estava orando. Eu não tenho nenhum problema com isso, em dizer que a expiação é limitada. Ela é limitada àqueles que creem em Cristo, que estão em Cristo, estavam em Cristo. Mas ela é ilimitada no seu poder. Ela cumpre tudo o que ela faz. Quando ele disse está consumado, estava consumado. A ira foi derramada, a propiciação foi feita, a expiação foi feita. E aí Deus comprou através do sangue de Cristo para nós. Jesus comprou fé, arrependimento, chamado. Mas essas pessoas, elas dizem que elas creem numa expiação ilimitada, mas elas limitam a expiação a nada. Não foi feita uma expiação real, e tudo pode ser desperdiçado, e é desperdiçado, de tal maneira que grande parte das pessoas pelas quais a expiação potencial, porque a real não pode ter sido feita, o cara não é universalista, estão no inferno. Então, se você diz que Deus proporcionou uma expiação, uma propiciação apenas potencial, você tem problemas, porque isso não pode ser feito. Ou seja, a ira não pode ser derramada potencialmente, ela tem que ser derramada de fato, sobre pecados verdadeiros, e esses pecados têm que ser castigados até o ponto em que toda a ira de Deus que ia cair sobre alguém foi derramada sobre Cristo. Então, quando você diz que Deus dá uma expiação ilimitada, você na mesma hora tem que limitar ela no que ela faz e dizer que ela não faz nada. E ela é a coisa mais limitada do mundo. Em outras palavras, se você acredita numa expiação ilimitada, porque você é uma pessoa magnânima, e quer acreditar simplesmente nisso, em seguida você tem que dizer que essa expiação pode não salvar ninguém, que na verdade Jesus não pagou e nem recebeu a ira específica de ninguém, e que todas as coisas que precisam de um homem para ser salvo, ele mesmo vai ter que fazer, porque isso não foi feito na cruz. Ou seja, abrange todas as pessoas, mas ela não tem potência, força e não é real. Mas só que quando nós cantamos, nós falamos, Jesus pagou tudo, Cristo é tudo em todos, para todos os que vão estar salvos, o Cordeiro pagou o pecado de todos, ele pagou tudo, ele não pegou uma parte, ele não fez algo potencial, ele fez algo efetivo, ele carregou o meu pecado sobre ele. Agora, se você disser que a extensão da expiação é ilimitada, então o efeito dela tem que ser limitado. Por quê? Porque as pessoas estão se perdendo, estão debaixo da ira de Deus. Se a expiação e a propiciação foi ilimitada, então você tem que limitar a realidade delas, porque elas continuam debaixo da ira de Deus, e suas culpas não foram tiradas. Então, se você disser que a extensão da expiação é ilimitada, ela cobre todos, você na mesma hora tem que dizer que o efeito dela é totalmente ilimitado, e ela não compra para nós os dons que a graça dá: salvação, arrependimento, regeneração, a retirada da ira de Deus. Ela não compra nada disso, porque ela não pode se estender a todos, e se isso for estendido a todos, então todos estão fora da ira e sem a culpa. Então você tem que limitar e dizer que aquilo tudo era só uma coisa potencial, não era real, não aconteceu. Então, eu acredito, sem dificuldades, no que a Bíblia diz, porque a propiciação é a doutrina central da redenção.
que a expiação é limitada àqueles a quem Deus deu a seu Filho, mas ela é ilimitada em seus efeitos, ou seja, ela cumpre, o pecado deles foi castigado em Cristo, a ira foi aplacada, a culpa deles foi cravada na cruz, e a cédula que era contra eles foi rasgada, e que não há mais condenação para os que estão em Cristo. Então ela é ilimitada em seu efeito. Agora, quando alguém torna ela ilimitada em sua extensão, na mesma hora ele tem que limitar no seu efeito e dizer: ela não salva ninguém, ela sequer é real, sequer houve uma ira real derramada sobre Cristo realmente. Toda aquela agonia no jardim, todo aquele grito, e todo aquele grito, tudo está consumado, nada estava acontecendo, porque Jesus não pagou tudo, e nem podia. Então, quando as pessoas dizem: bem, nós acreditamos que a expiação é ilimitada, você diz: espera um minuto, você quer dizer que Jesus morreu e pagou o pecado do mundo inteiro? Sim. Então você tem que limitar a extensão, porque o mundo está se perdendo. Ou seja, o seu efeito, à medida que você diz que a sua extensão é ilimitada, ao mesmo tempo você diz: ela não é real, é só potencial, ela não faz nada real, porque as pessoas estão indo para o inferno, e porque um Deus justo não pode punir duas vezes o mesmo pecado. Nem no mundo corrupto como o nosso um juiz pode fazer isso. Nem no mundo como o nosso eu tenho um fiador, o fiador vai lá e paga a dívida e depois podem cobrar a dívida de mim. O fiador pagou, agora pagou, não tem mais dívida. Tinha uma dívida aí, mas o fiador foi lá, ele era meu fiador, pagou a dívida, não tem dívida. Não pode ser cobrado do fiador e depois de mim. Então, mesmo as pessoas que dizem: nós acreditamos que é ilimitada, não acreditam nisso. Elas não querem dizer isso. Elas não pensam sobre isso. Porque elas mesmas dizem e têm que crer que as pessoas estão se perdendo. Porque elas vão dizer: fizeram escolhas erradas. Mas é exatamente sobre as escolhas erradas que a expiação foi feita. E a propiciação. Quando você olha para a Bíblia, é bastante claro. E o escritor do hino e todos os nossos hinos não estão errados quando dizem: Cristo pagou tudo. Ele é a propiciação. O que quer dizer que o que Cristo fez na cruz não foi potencial, foi real. Que tudo aquilo não era só uma possibilidade. Deus derramou sua ira sobre ele. Ele foi abandonado, ele sofreu naquelas horas na cruz o que eu ia sofrer para sempre no inferno. Que a agonia no jardim era real, porque a ira era real, que ia cair sobre ele. Não era uma expiação virtual, não era uma propiciação virtual, era uma expiação real. Ela foi limitada em sua extensão, para aqueles que Jesus diz: para aqueles que tu me deste, mas ela é real e ilimitada em seus efeitos. A cédula que era contra eles foi rasgada. Para eles, a expiação é plena e completa. Não existe tal coisa como uma expiação por Jesus na cruz, que é menos que uma expiação verdadeira, que é menos que uma propiciação verdadeira, e propiciação é o sacrifício que tira a ira de Deus de sobre os homens. Mas Paulo diz em Romanos: do céu se manifesta a ira de Deus. A ira de Deus está se manifestando, ela não foi tirada. Não existe tal coisa como uma espécie de expiação potencial, e nem propiciação potencial, porque é impossível. Como eu disse, seria eu ser condenado a 1000 chicotadas e alguém receber as chicotadas virtuais. Chicotada virtual não é chicotada, é real, é alguém pagar a dívida de alguém, é alguém receber. Ele levou sobre si
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo de verdade. Não era uma história, não era virtual. Isso diminui, mais do que diminui, isso zomba da obra de Cristo. Isso diz: não houve ira nenhuma sobre ti. Esses gritos, esse clamor, esse suor de sangue no jardim, era tudo virtual. Porque se a ira de todas as pessoas tivesse caído sobre você, a ira não podia estar caindo sobre as pessoas que estão no inferno agora, ou das que estão indo, ou das que estão debaixo da ira de Deus, porque isso faria de Deus injusto, esvaziaria a cruz de Cristo, faria uma zombaria do sacrifício de Cristo, faria de Deus injusto em cobrar a dívida 2 vezes. Então, se nós falamos que Jesus pagou parcialmente, ou potencialmente, pelos pecados de todo mundo, então ele não pagou o preço final de pecado nenhum. Então nós temos que mudar nosso hino e dizer: Jesus potencialmente nos ajudou, mas nós vamos ter que fazer o serviço. Seria como se Jesus tivesse pagado a matrícula, mas você vai ter que fazer as coisas, meu filho. Então é impossível ver o pai punir o filho na cruz e depois punir de novo pelos mesmos pecados, os pecados que ele tinha punido. Então qual é o ponto? Nós temos que encerrar. O que Cristo fez na cruz foi uma expiação verdadeira, plena e completa por todos os pecados daqueles que creem. Crer é um dom da graça de Deus, comprado por Cristo na cruz com o seu sangue. E ninguém pode crer a não ser que Deus conceda. Ninguém pode vir a mim, João 6, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou se do meu Pai, em João mesmo, não lhe for concedido. Então, dessas pessoas, o pecado foi castigado. Agora, algumas pessoas dizem para mim assim: quando você diz isso, algumas pessoas não se acham muito especiais. E toda a questão é essa. Bem, eu vou dizer uma coisa, queridos. Eu também não me sinto especial de saber que Cristo morreu por você, pagou toda a sua dívida e no final você vai estar no inferno. E que Jesus pagou toda a dívida de alguém e no final essa pessoa vai estar no céu. Em que alguém pode se sentir especial de sua dívida ter sido totalmente paga e mesmo assim ele ser lançado no inferno no fim. Isso não me faz me sentir especial. Isso é um tipo de uma maneira impossível de entender a verdade do Evangelho. Cristo morreu por seus pecados, ele pagou toda a dívida, expiou todo o pecado, fez a propiciação, mas você vai eternamente ter que pagar tudo de novo. Em que você se sentiria especial? Com um tipo de evangelho que não salva ninguém, não paga a culpa de ninguém, nem expia ninguém de fato. Alguém no inferno diria: quer dizer que Jesus já sofreu tudo o que eu devia sofrer, pagou todo o meu pecado e eu estou aqui. Quer dizer que não há mais nenhuma ira de Deus sobre mim e eu estou aqui. Quer dizer que a culpa que fazia a separação entre eu e Deus e quebrava a comunhão foi tirada e eu estou abandonado para sempre debaixo da ira de Deus. Então eu vou te dizer, o pagamento foi falso. Era uma mentira. Não foi paga a minha dívida. Se alguém pagou toda a minha dívida e eu estou pagando ela de novo, a pessoa que disse que pagou mentiu. Porque eu estou tendo que pagar. Você vê, não é bíblico limitar a expiação em seu poder. Jesus pagou de fato pecados de um povo. Não é bíblico limitar a expiação quanto à sua eficácia.
de dizer que ele expiou o pecado de pessoas que estão perdidas para sempre. Não é bíblico limitar a expiação na sua realização. A expiação e o sacrifício de Cristo comprou todos os dons da graça: arrependimento, regeneração, santificação, glorificação. Portanto, todas essas coisas terão que ser operadas naqueles pelas quais essas coisas foram pagas. E se ele paga integralmente a pena por seus pecados, você vai receber salvação. Então o sacrifício de Cristo na cruz tem de estar em perfeita harmonia com o decreto eterno de Deus. Não é bíblico limitar a expiação, tornando ela potencial, porque ela não pode ser potencial. Porque se ela for potencial, a cruz é uma farsa. Não havia ira e não havia pagamento de pecados lá, e nem o castigo que nos traz a paz estava sendo jogado sobre ele. E o que estava acontecendo nós não sabemos. Então não é bíblico limitar a expiação pela vontade do pecador, sem vontade, incapaz e morto em delitos e pecados. A expiação é limitada a graça de Deus, não é? É um favor imerecido. Isso também é uma verdade que as pessoas repetem, mas elas, só porque elas não pensam muito sobre isso, porque logo elas começam a falar sobre como elas merecem e o homem merece. Ou seja, ela é limitada àqueles que o Pai deu ao Filho, mas ela é ilimitada quanto ao seu efeito, porque ela é uma expiação plena e completa, e a propiciação foi feita por todas essas pessoas. E Jesus de fato sofreu a pena eterna delas. De fato ele foi separado do Pai, de fato ele foi abandonado pelo Pai na cruz, e de fato ele gritou de verdade: por que me desamparaste? De fato ele gritou de verdade: está tudo consumado. Agora, a soma disso tudo se resume que a morte de Cristo é uma morte que salva de fato homens para sempre. Não é só o oferecimento de uma boia para o homem. O homem tem uma culpa real. E a graça de Deus torna esses homens, que agora Ele salva, dispostos, mudando seus corações, os atraindo. É o que Jesus disse: aqueles que o Pai trouxer, ou aqueles que o Pai atrair. João 17:9 diz: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E ele diz assim no 19:20: e por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer. A morte de Jesus, então, ela só pode ser entendida como a plena satisfação da justiça de Deus em punir totalmente o pecado, para que Ele pudesse justificar aqueles que Ele salva. Ninguém inventou essas verdades, queridos. Essa é a verdade da reforma protestante, que foi trazida de volta. Essa é a verdade pregada pelos puritanos. Essa é a verdade em todas as páginas da Bíblia. Essa é a verdade pregada de maneira maravilhosa, por exemplo, por Spurgeon. Eu estou encerrando. Spurgeon disse assim, falando a respeito disso: agora, a nossa réplica a isto é que, por outro lado, os nossos oponentes limitam a expiação, porque acusavam, não é? Ele diz assim: os arminianos dizem, Cristo morreu por todos os homens. E Spurgeon diz: peça a eles que expliquem isso. Cristo morreu para assegurar a salvação de todos os homens? Eles dizem: não, de forma nenhuma. Aí a gente faz a próxima pergunta: Cristo morreu para assegurar a salvação de algum homem em particular? Eles respondem: não, de nenhum homem em particular. De ninguém de verdade, particular, com nome. Alguém específico. E Spurgeon diz: eles são obrigados a admitir isso se quiserem ser consistentes. Não, Cristo morreu para que qualquer homem possa ser salvo se... Esse é o problema. O que Cristo fez não faz nada. Tem que ter um se.
e então adicionam certas condições. Nós dizemos, e voltamos à primeira afirmação, Cristo não morreu para assegurar a salvação de ninguém, então, certo? E vocês vão ter que dizer não. Vocês são obrigados a dizer isso, porque creem que um homem que foi perdoado e que foi propiciado na cruz pode pagar para sempre no inferno a sua própria culpa. Agora, quem é que limita a morte de Cristo? Vocês. Vocês dizem que Cristo não morreu para assegurar infalivelmente a salvação de ninguém. Nós apresentamos nossas escusas. Quando vocês dizem que limitamos a morte de Cristo, dizemos, não, meu querido Senhor, sois vós que o fazeis. Nós dizemos que Cristo morreu para que Ele infalivelmente assegurasse a salvação de uma multidão que ninguém pode contar, que por sua morte não somente eles poderão ser salvos, mas que eles serão salvos, devem ser salvos, e não podem ser outra coisa a não ser salvos, porque os seus pecados foram pagos. Que vocês aproveitem a vossa expiação, que não garante a salvação de ninguém, porque nós nunca vamos renunciar à expiação bíblica. Agora, amados, quando ouvis alguém rindo e zombando de uma expiação limitada, podeis lhe dizer isso: uma expiação universal é como uma ponte larga, mas que vai só até a metade do rio. Ela não cruza o rio, chega somente à metade do caminho. As pessoas nessa expiação universal podem acabar todas no inferno. Ora, eu prefiro colocar os meus pés sobre uma ponte tão estreita como a de Hungerford, que chega até o fim, do que sobre uma ponte tão larga quanto o mundo, que não chega ao fim e me deixa perdido. É isso, a expiação é real e não potencial. Como eu disse, tem que encerrar. Nós deixamos coisas maravilhosas para a semana que vem. Mas, para nós encerrarmos, eu, por exemplo, estava anotando 50 passagens a respeito disso. Imagine se eu fosse falar sobre isso agora. Agora eu quero adicionar uma coisa. Você pode perguntar assim no final desse culto: pastor, bem, como você sabe se Cristo morreu por você? E como eu vou saber que Cristo morreu por mim? A resposta não é difícil, queridos. Se você crê no Evangelho de Cristo, se você crê que Ele pagou toda a culpa, que você é totalmente indigno e está morto em delitos e pecados, como a Bíblia diz, e que depende totalmente do que Ele fez, então você deve ir a Cristo. Se você sabe, e se você pode responder que você precisa de um Salvador que te salve totalmente, porque você não pode fazer nada por você mesmo, se você sente necessidade de um Salvador, se você tem consciência de um pecado nesta noite, e tem consciência de que você não pode fazer nada para se tornar aceitável e propiciar sua própria culpa diante de Deus, se o Espírito Santo te levou a entender que você é completamente perdido e não merece nada a respeito de Deus, e que Ele, se te salvar, terá que te salvar tão somente por amor e por aquilo que Ele fez em Cristo, então Cristo morreu por você, porque é exatamente isso que a Bíblia diz, que os que são salvos sentirão em suas entranhas e responderão. Se você compreende que não pode oferecer nenhum sacrifício que possa completar a obra de Cristo, e se você entende que não pode fazer nada que possa completar ou propiciar o seu próprio pecado, e se você abandona toda a sua confiança em você mesmo, e se você se ajoelha diante de Deus e diz para Deus: Senhor, ou Tu me salva, ou eu estou perdido, então o Pai está te levando para Cristo. Se você pode dizer para Deus: eu não posso nada, eu não tenho nenhuma boa obra que eu possa apresentar diante de Ti, que seja aceitável, eu não posso mudar meu coração, eu não posso fazer meu coração mais puro, eu sequer posso decidir quando sentir uma tristeza profunda sobre o pecado, eu dependo totalmente de tudo que Tu possa operar em mim através do Espírito Santo. Então,
Então Cristo morreu por você. Se você pode dizer, não há nenhuma justiça em mim só há escuridão, então você está entre aqueles que a Bíblia diz, eu vim não chamar os justos, mas os pecadores, aqueles que estão nesse estado, que chegaram a esse ponto. Então a expiação é para você, porque é para a gente assim que ela foi feita, para dar, porque elas precisavam, e porque elas precisavam chegar a esse ponto. Mas se você acha que você não tem uma culpa tão grande, e que Jesus fez algo, mas que você pode fazer outras coisas para aplacar a ira de Deus, se você não é como aquelas pessoas no dia de Pentecostes que diz, que faremos? Estamos sentindo as flechas da culpa cravadas em nós. Então, não é para você. Se você acha que há alguma justiça em você, que possa ser aceitável diante de Deus, que você pode cooperar com algo que Cristo fez, que Ele não é tudo em todos, então é óbvio que ela não é para você. Agora, se você está preparado para vir com as mãos vazias, desprovido de qualquer justiça, e dizer, ou tu me salva, ou eu pereço totalmente. Tudo que eu sou merece a tua ira eterna. Então você pode olhar para Cristo e dizer, o castigo que me traz a paz foi derramado sobre ti. E pelas tuas pisaduras, pelo preço que tu pagou, eu sou salvo totalmente. Pelas tuas feridas eu sou curado, pelos teus sofrimentos eu sou perdoado, e pela ira que caiu sobre ti, não há ira sobre mim. E agora o teu amor me constrange. Então você pode ter paz na sua mente, porque Cristo morreu por você. Porque Deus não pune duas vezes o mesmo pecado. E se Cristo de fato foi punido totalmente pelos pecados de alguém que merecia a punição eterna, então, querido, não só Cristo morreu por você, mas você jamais será condenado. É por isso que Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque houve propiciação real, expiação real, ira real, não há mais condenação. Se Cristo foi punido pelos nossos pecados, então jamais, porque a justiça de Deus demanda que Ele não possa cobrar a dívida do fiador e depois daqueles pelos quais o fiador pagou. Então, como eu comecei, a palavra mais importante da Bíblia, o livro mais importante do mundo é a Bíblia. Dentro da Bíblia, o livro mais importante é Romanos. Dentro de Romanos, o capítulo mais importante é o capítulo 3. Dentro do capítulo 3, o parágrafo mais importante é o verso 21 a 26. Dentro desse parágrafo, o versículo mais importante é o 25. E dentro desse versículo, a palavra mais importante é propiciação, o sacrifício que aplaca a ira de Deus. Sem isso, nós não temos evangelho. Mas há tanto que a Bíblia fala sobre isso ainda, e é por isso que eu tive que começar a pregar hoje, para terminar semana que vem, quando vamos tomar da Santa Ceia. Essa é uma das doutrinas mais maravilhosas. Nós temos uma ponte que chega até o outro lado. Aqueles que Cristo salvou, a Bíblia diz, Ele salvou completamente. Quando Ele disse, está consumado, Ele tinha recebido toda a ira, pagado todo o pecado, e nunca mais essas pessoas vão estar eternamente pagando aquilo que Ele pagou na cruz. Vamos ficar de pé. Que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa
deixa o trono no céu e vem para morrer. Incrível graça